para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Meus amados, graça e paz. É um privilégio muito grande estar aqui, podendo trazer uma palavra do Senhor, uma palavra de experiência de vida para vocês. Meu nome é Leonardo, sou diácono Leonardo na Igreja Cairóis, lá com o pastor Vitor, com a pastora Roberta, pastor Romário, a pastora Laura, são os meus pastores. E hoje eu estou aqui para trazer uma palavra para você que fica em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos dar início a um assunto que deve ser a base para nossas vidas. Deus esteja falando a cada um, falando aos corações de vocês, em nome de Jesus. Então vamos orar para a gente pedir ao Senhor que nos traga a revelação dessa palavra, que possa falar aos nossos corações. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, aqui estou para trazer uma revelação de Ti, Senhor. Então peço ao Senhor que o Senhor venha, Senhor. Fala ao meu coração, fala ao coração do Teu ouvinte, fala ao coração de todos, Pai, que vão ouvir essa palavra, Senhor. Que essa palavra venha a ser revelada, Senhor, para transformar vidas, ó Pai. Que vidas sejam transformadas, ó Pai, através da Tua palavra. Essa é a oração que eu te faço nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, meus amados, é muito importante, eu vejo, nós entendermos o princípio das coisas. Todas as coisas na nossa vida têm começo, meio e fim. E nós precisamos entender o começo das coisas, para que a gente possa entender quais são os princípios que agem. Então, eu quero trazer para vocês uma palavra que está em Gênesis, capítulo 1, onde nós vamos falar sobre a criação, sobre como Deus fez, como foi a criação, de que forma Deus trabalhou para que tudo que nós temos hoje pudesse existir. No Gênesis, capítulo 1, nós temos aqui, no primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí começa a ação de Deus no versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Já no versículo 4 ele viu que aquilo que ele tinha feito de imediato já era uma coisa boa. Mas observe que Deus começa dizendo: e disse Deus. A palavra fala bem claro: disse Deus. Se nós formos para o versículo 6, aí vem: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Veja bem que novamente Deus, pelo poder da palavra, Deus, e disse Deus. Vamos lá para o versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. Mais uma vez, e disse Deus. Observa que essa palavra ela se repete a cada versículo. Vamos lá para o versículo 11. E disse: produza a terra relva e erva que dê semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela. Veja bem, olha como que é constantemente Deus, pelo poder da palavra, vai criando todas as coisas. Então nós vamos para o versículo 14 agora. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Mais uma vez, e disse Deus. Já no versículo 20, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Observa que é uma constante. Deus, pelo poder da palavra, vai criando todas as coisas que são necessárias para a sobrevivência do ser humano aqui na terra. Então, veja bem, no versículo 24, disse também Deus:
Produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Bom, você observa que até aqui, tudo foi criado pelo poder da palavra. Isso me chama muito a atenção, porque muitas das vezes nós temos esse poder sobre nós, de usarmos as nossas palavras para abençoar as vidas, e às vezes usamos para amaldiçoar. Não é poucas as vezes que nós vemos os próprios pais liberando palavras de maldição sobre a vida do filho. Mas vamos lá, vamos ver aqui a continuidade aqui do versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja bem, é muito forte quando você vê que Deus, na hora de criar o homem, ele não disse Deus, ele não falou disse Deus, mas ele criou. Aqui no versículo 26, voltando um pouco, também disse Deus, façamos o homem, olha, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Aqui já se revela a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui já é algo muito mais pessoal, onde Deus reúne e decide fazer, construir o homem, né? Conforme a sua imagem e semelhança. Tenha ele, observe bem, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Veja bem, Deus nos criou, nos formou de forma completamente diferente da criação de todas as outras coisas. Todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Mas o homem, Deus o fez com as próprias mãos. Pai, Filho e Espírito Santo te formou e delegou a você, delegou ao homem, ao ser humano, a autoridade sobre todos os animais, sobre toda a criação. Mas à frente nós vamos poder observar que Deus também delegou ao homem, a Adão, que desse nome a todos os animais. Veja que Deus tem prazer em delegar as coisas para que nós possamos progredir. Deus vai trabalhar na sua vida, Deus quer trabalhar na sua vida, mas tem coisas que Deus delegou a você para fazer. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Na Trindade, ali o Pai, Filho e Espírito Santo se uniram ali na criação e na formação do homem. O homem, depois de ser formado do pó da terra, ainda recebeu o sopro de Deus, o ruach de Deus. E ali, ele se tornou a imagem e semelhança, foi criado a imagem e semelhança de Deus. E dentro dessa imagem e semelhança de Deus, nós vamos replicar a essência de Deus aqui na terra. Quando você libera uma palavra sobre uma vida, até mesmo sobre plantas. Há pouco tempo eu estava vendo uma reportagem sobre um cientista que pegou 3 potes de arroz, botou 3 potes de arroz com água, separados, e durante 40 dias ele ia em cada pote e tomava uma atitude diferente. No primeiro pote, ele abençoava aquele pote. Ele dizia que amava aquele arroz, que estava ali, feliz com aquele arroz. No segundo pote, ele dizia que odiava aquele arroz. Ele falava para o arroz, falava para aquele pote, que aquele pote era feio, que aquele arroz era feio. E o terceiro pote ele ignorou, desprezou. Veja bem, o segundo pote, que ele amaldiçoava, ele apodreceu. Isso é científico, você pode pesquisar no Google, você vai ver essa experiência. O arroz que ele liberava palavras de bênção, de amor, aquele floresceu, cresceu. E o outro não vingou, o que ele desprezou.
Então você observa o poder das nossas palavras, até mesmo sobre as plantas. Tem coisas que, por mais que a gente fale, às vezes as pessoas têm dificuldade de acreditar e de assimilar. Mas eu tive uma experiência também muito forte com relação a essa questão da presença, da energia que a pessoa coloca naquilo que está fazendo. E às vezes uma energia negativa, às vezes um pensamento ruim. Eu lembro que há uns 18 anos atrás, uma pessoa entrou na minha casa e eu tinha um vaso de hortelã. Aquele vaso era lindo, lindo, lindo. E essa pessoa, muito sobrecarregada, sempre chateada, brigando com os outros, essa pessoa entrou na minha casa e quando ela olhou aquele vaso de hortelã, e ela foi, olha só que vaso bonito, e arrancou o hortelã, tirou um pedaço do hortelã, e falou assim, poxa, queria ter uma hortelã dessa lá em casa. Aquele sentimento, aquela inveja, olha, por incrível que pareça, meus amados, no dia seguinte, aquela hortelã murchou. Isso é uma realidade, eu vi isso acontecer na minha vida. Da mesma forma, eu vejo quando nossos filhos, sabe, são motivados com palavras de bênção, palavras que vão trazer vida para eles, palavras de incentivo, eles superam as dificuldades e crescem. Agora, quantos de nós não recebemos na nossa infância palavras pesadas, palavras sobrecarregadas, que trouxeram maldição sobre a nossa vida? E muitas das vezes nossos pais, na intenção até de nos corrigir, ou de nos orientar, até com boa intenção, mas nos zangava, chamava atenção, dizendo, esse menino não vai dar em nada. Eu já cansei de ver testemunho de pessoas que trazem palavras. Eu mesmo, por várias vezes, precisei colocar o meu coração diante do Senhor, para que Ele pudesse limpar de tantas palavras que eu recebi ao longo da minha criação. Então, meus amados, observe bem que o poder da palavra, e hoje eu estou focando nessa questão da palavra. Qual a palavra que você está liberando? Deus te deu autoridade sobre toda a criação. Existe poder nas suas palavras. Existe um poder sobrenatural nas suas palavras. Você precisa pensar muito bem antes de abrir a sua boca para falar. Porque aquilo que você falar vai gerar frutos, seja frutos bons ou seja frutos maus. Muitas das vezes, eu creio que você conhece pessoas que parece que elas andam com a nuvem negra sobre a cabeça delas. Onde ela chega, ela está vendo problema, está falando de problema, está reclamando da vida. Às vezes, as palavras que você libera pode trazer maldição ou pode trazer bênção. A mesma palavra, a mesma força que você tem para fazer o bem, você pode fazer o mal também. Você precisa ter muito equilíbrio e pensar antes de falar. As pessoas não têm noção do quanto elas podem ferir o próximo sem tocar nele, só com palavras. Até mesmo a gente vê nos casamentos, a grande maioria dos problemas que se apresentam, onde as mulheres são violentadas pela palavra, muitas das vezes do marido agressivo, o marido grosso, que agride com palavras, que humilha. E é muito triste, meu, muito triste você saber que você tem o poder de fazer o bem, de liberar palavras de bênção, mas você não escolher fazer isso. Nós conhecemos pessoas, eu creio que você conhece com certeza, aquela pessoa que está sempre reclamando. Poxa, você chega no seu trabalho, às vezes no seu ambiente de trabalho, aquela pessoa está lá reclamando do seu chefe, reclamando do governo, reclamando até de Deus. E você conhece pessoas também que estão sempre de bem com a vida, sempre sorrindo, sempre liberando palavras de alegria, de bênção. Existe uma diferença muito grande. As pessoas que usam a sua boca, usam a sua língua para falar coisas pesadas, para trazer só tristeza, ela traz sobre ela uma nuvem negra. Onde ela vai, parece que o tempo está fechado, ali está chovendo e caindo raios.
em contrapartida, até mesmo numa fila de supermercado, quando você encontra uma pessoa de bem com a vida, você fica naquela fila ali, aquela fila anda, você nem percebe. Há muitos anos atrás, eu tive uma experiência também no supermercado muito forte. Eu estava na fila do mercado, o mercado cheio, um calor terrível, muito quente naquele dia. Era dia de pagamento, início de mês, e o mercado estava lotado, mas estava lotado, aquele dia estava lotado. Carrinho assim, para passar o carrinho às vezes estava com dificuldade. E a fila é imensa. E eu acabei de fazer minhas compras e fui para a fila do mercado. E naquela fila havia uma senhora reclamando de tudo, do calor, reclamando de tudo. E depois, num determinado momento de tanto reclamar, ela virou e falou assim: isso aqui está um inferno. E eu olhei para ela com um sorriso e falei assim: minha querida, eu acho que o inferno é um pouco mais quente do que esse aqui. E ali eu consegui tirar um sorriso dela e a história mudou. Então eu peço a você, use sua boca para abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Bom, meus amados, eu quero nesse momento agradecer a cada um de você que esteve aí ouvindo essa palavra, né? Esteve atento. Quero pedir a Deus que te abençoe, que essa palavra possa mudar, sabe assim, fazer diferença na sua vida. Quero dizer a você também que nós estamos ali congregando na Cairóis e Aliança, ali com o pastor Vitor, pastor Roberta. Temos cultos ali toda quarta-feira, temos cultos aos domingos, escola dominical, 9h30 da manhã. Na terça-feira nós temos culto de oração e na quarta-feira é o culto profético, é o culto da vitória. Muito bom, eu tenho tido bastante respostas lá. Mas o mais importante é que você possa, sabe, ter esse contato. Eu quero te agradecer por você estar tendo esse contato com a palavra de Deus, ouvindo e dando atenção. Você que está em casa, né, eu quero dizer a você fez uma boa escolha de estar ouvindo a palavra de Deus. Gostaria de estar fazendo uma oração para a gente encerrar e agradecer esse momento muito especial em que Deus está bradando e falando no coração de cada um. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa oportunidade, pela oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, Senhor, porque necessitamos, Senhor, aprender mais de Ti cada dia. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Chama José para ser governador, tira do bolso sonhos que sonhou. Chama Davi esquecido no campo, unge a rei e coloca no trono. Chama Mefibosete para sentar à mesa. Deus não se esquece, Ele faz surpresa. Deixa te chamar, deixa Deus fazer o que Ele faz, ninguém vai